Olá pessoal, como vocês estão? Muito boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, para mais uma live aula do nosso propósito da pulseirinha vermelha, o nosso lembrete que estamos neste propósito da conexão com Deus para elevarmos o nosso lado espiritual, nos afastando, um pouco mais da carne, do mundo físico, deixando o nosso ego de lado e nos apegando mais com Deus, com o nosso eu superior. E o tema da nossa live de hoje, dessa aula, são sobre os nossos inimigos. Mas como assim, Virginia? Inimigos, né? Inimigos, pessoas que nos atacam. Como que a gente vai explanar isso aqui nessa breve reflexão? Inimigos são tudo aquilo que é contrário a amigos, né? Então, quando a gente tem planos, quando a gente coloca objetivos, quando nós estamos ali de todo o coração, né, aberto às vezes para um relacionamento, para uma amizade, e vem algo contrário. Então, isso pode ser realmente pessoas ali no nosso dia a dia, como pode ser a intenção contrária ao nosso plano, ao nosso sonho, à nossa realização. Então, tudo que é contra algo que a gente coloca ali como objetivo. Então, nós devemos ter muito cuidado, né? Devemos ter essa astúcia que a Bíblia até nos orienta para que sejamos sagazes, para que tenhamos ali a vigilância, para a gente não cair no plano do inimigo, mas também nós devemos orar pelos inimigos. Então, não só vigiar contra o ataque do inimigo, também como orar por eles. E vejamos por quê. Muitas vezes, quando a gente coloca um objetivo, quando a gente coloca um plano, quando temos algo ali a realizar, muitas vezes quem vem atacar como inimigo são pessoas mais próximas, são os familiares, são amigos, são pessoas que você confiou e realmente vem e te decepciona. E aí a gente vê aqui em Mateus 5, se você quiser anotar aí ou acompanhar na sua Bíblia, versículo 44, ele fala assim: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que amaldiçoam, abençoai os que o amaldiçoam. Olha só. Fazei bem aos que vos aborrecem e orai pelo que vos persegue. Então ele manda fazer o bem. Aquela pessoa te aborrece, aquela pessoa te apurrinha, aquela pessoa vai contra os seus sonhos, ela faz de tudo para te atrapalhar. Ele manda fazer o bem. Abençoai aos que te amaldiçoam. Como isso é possível, né? E hoje mesmo eu tive uma prova aqui no meu dia a dia de uma pessoa que lançou uma palavra em nome de outra e assim, abertamente, um ataque gratuito contra a minha vida e contra a minha família. E são pessoas próximas, né? Então isso acontece todos os dias, acontece com você, acontece no seu trabalho. E como estar blindado com tudo isso? Como não deixar se levar? Como não se deixar desanimar durante a caminhada, durante o processo? Às vezes aquela pessoa que você acha que deveria te apoiar, às vezes aquele colega de trabalho que você confiou, vocês são pares ali, né, no dia a dia. E como agir? Desta forma aqui, que nos orienta o próprio Jesus no Evangelho de Mateus. Então ele pede que a gente ame. Ele não fale tolere, seja legal. Não, ele fala amai. O amor é um sentimento mais puro que existe, é a energia mais elevada que a gente pode sentir e emanar, né, de frequência vibratória, e ele pede que a gente ame os inimigos, ele dá essa instrução. Então, você amar os seus inimigos e abençoar aqueles que te amaldiçoam. Então, hoje, quando eu ouvi aquela palavra, né, a pessoa deseja isso, isso e isso, e fala assim, 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 na hora você pensa, que vontade de responder, que vontade de mandar uma mensagem, que vontade de ligar, que vontade de ficar frente a frente com essa pessoa e tirar satisfação. E ao mesmo tempo vem aquele consolo do Espírito Santo, vem o domínio próprio, e aí você pensa, para que fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Quem está emanando esse ódio, esse desejo, né, de destruição, de que dê tudo errado, essa maldade, vem da outra pessoa. O coração dela emana isso. Então, como é que você vai rebater isso, sendo que é algo dela, é a percepção dela? Não tem como você fazer nada. Mas entramos naquele versículo que a gente estudou ainda essa semana, que a maldição sem causa não cumpre o seu efeito.
Então, por mais que a pessoa jogue praga, jogue maldição, jogue palavras que são contrárias ao que você pensa, né? E você não tem que temer nem a inveja, nem a maldição, nem a praga, porque o que ela emana para o universo, a frequência que ela emana, é aquilo que ela vai ter de retorno para ela mesma. Então, muitas vezes acontece coisas no dia a dia daquela pessoa e ela não entende por quê. Na verdade, o que ela está emanando contra a pessoa mais próxima dela ali, a quem ela deveria talvez ter um sentimento mais de amor também, de cumplicidade, de carinho, ou até mesmo indiferente, mas não ficar desejando mal, né? Então, que a gente tenha essa conduta que o próprio Senhor Jesus nos ensina. E eu também já passei, não só isso que eu comentei com vocês hoje, que foi um fato atual, mas também numa empresa que eu trabalhei, sempre tem aquela pessoa que acaba te perseguindo, né? A gente fala, a pessoa me pegou para Cristo, a pessoa me crucifica, tudo ela quer colocar como culpa nas minhas costas. Se você chega atrasado, a pessoa já tá ali de olho para ir contar pro chefe e fazer picuinha. E eu tive, né, durante toda a minha vida de profissional e tudo, já aconteceu isso em algumas empresas. E teve uma determinada empresa que eu trabalhei que isso era muito assim visível. E outras pessoas vinham comentar. Fulana falou isso, fulano escreveu um bilhetinho e entregou para outra, e a outra viu. Então era aquela coisa, sabe? E eu não dava importância, porque ali você tá para trabalhar, você tem que ser profissional, mas dentro de mim eu pensava, mas para quê? Não precisa disso, porque os setores trabalhavam integralmente. Então, assim, uma pessoa dependia da outra, uma engrenagem ali dos setores, né? Mas essa pessoa tinha essa implicância. Talvez inveja, alguma coisa assim, ou aquele sentimento de competição, que eu tinha vindo de fora, essa pessoa já tinha muitos anos de casa. Isso é comum acontecer. E eu comecei a falar para o Senhor, olha, a vontade que dá é de responder, a vontade de pegar aquele bilhete, falar, olha, eu vi o bilhete, vieram me contar, você quer me prejudicar para quê? Eu tô aqui só para trabalhar, mas não ia fazer parte da minha índole em primeiro lugar. E outra, não ia mudar, aquela rincha talvez crescesse mais. E eu comecei a orar e pedir para Deus trabalhar no meu coração quanto a esse sentimento, para que eu não tivesse essa raiva, essa ira, esse ressentimento, né? E aí Deus foi limpando. Olha como é interessante quando a gente se coloca na presença do Senhor e pede realmente que Ele faça a obra, e Ele faz, né? Quando você se disponibiliza para que a obra seja feita também, né? Porque não adianta você pedir para Deus, mas ali no seu dia a dia você fica espizinhando, batendo na mesma tecla. Então, quando eu tinha uma situação, principalmente no dia a dia ali, que tinha sido demais, né? Com aquela pessoa, um embate e tal, e às vezes você precisava de alguma coisa e a pessoa não queria entregar e fica amarrando ali as demandas, né? Do dia a dia, eu chegava em casa e orava. E às vezes era difícil, porque a gente é carne, né? Enquanto estamos aqui, nós estamos no corpo físico, nessa matéria, apesar de sabermos que somos seres de luz, somos consciência, experienciando essa vida aqui. Mas na carne você tem sentimento, você tem o sangue que corre ali, né? E eu falava, ai Senhor, que vontade de responder aquela hora assim, assim, aquela ligação, aquele fato que eu sei que é mentira, ela está mentindo para prejudicar. E eu fiquei quieta, Senhor, como é difícil. E me dá amor pela fulana, abençoa a vida dela. Se ela faz isso é porque ela emana algo que ela está dentro do coração, né? A Bíblia diz que a gente emana, que a gente fala, que o nosso lábio, o nosso rosto demonstra os nossos sentimentos, né? Os nossos olhos são a janela da alma. Então, se a pessoa realmente faz todo esse barulho, faz todo esse alvoroço, é porque dentro dela está da mesma forma. E eu consegui ali ter aquele momento com Deus e o Senhor foi trabalhando e depois eu saí da empresa, mas eu saí numa boa, foi num outro momento, nunca tive algo assim aparente contra a pessoa, inclusive quem via e vinha trazer as fofocas e tal, né, que isso é muito comum, dia a dia de trabalho, as pessoas ficavam admiradas, mas você não vai falar nada, e não sei o quê, e eu consegui passar aquele tempo ali e não responder, não ir para um embate, o que eu podia ajudar eu ajudava, quando eu via que tinha alguma resistência e tal, a gente tentava um outro caminho, sem tentar prejudicar, porque aí você mostra o que você tem, qual é a sua essência. Então, essa é a palavra de hoje sobre os nossos inimigos, que nós devemos ter tanto a astúcia de estar atento ali, vigiando,
para que não caia, né, em armadilhas, em fofocas, que você tenha uma conduta correta, porque aí isso evita também, né, que a pessoa queira te prejudicar, porque ela vai tentar de qualquer forma, mas contra a bondade, contra os frutos do Espírito, contra você andar debaixo da graça de Deus, não há lei. Contra essas coisas não há lei. Existe um versículo que fala isso. Então, quando você procura fazer o bem, quando você procura ter o pensamento puro, justo, em tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, a gente também estudou isso essa semana, né? Então, contra essas coisas não há lei. Então, quando você procura seguir, né, o caminho do bem, o caminho da boa conduta, não tem o que a pessoa encontrar para te incriminar, né? E por mais que ela queira ali te acusar, te apurrinhar, você vai estar sempre debaixo da graça de Deus. Então, que essa mensagem fique para nós hoje, que nós possamos ter esse início de semana, né? Hoje é somente o segundo dia da semana, que a gente tenha essa percepção e que ao você se deparar com essa situação e conseguir se policiar e levar isso para Deus, né? Levar todo esse sentimento, todo esse acontecimento e pedir que o Senhor trate nas regiões celestiais, isso dá uma leveza, dá uma paz, dá um consolo e a gente saber que tem alguém que luta por nós e que nos orienta. Então, que nós possamos ter essa boa conduta totalmente contrária ao mundo, porque na percepção do mundo é olho por olho, dente por dente, mas diante da palavra nós devemos amar e abençoar os nossos inimigos, colocar para eles tudo que nós temos de bom e emanar para eles esse sentimento que o Senhor nos dá, tá bom? Então que essa seja a palavra, que você possa pegar a essência dessa palavra e aplicar aí também no seu dia a dia. E nos vemos no próximo vídeo.